Fala, torcedor alvinegro, seja bem-vindo ao BPR. Vamos falar sobre essas últimas notícias do Ceará. Estive meio ausente aí, tive virose, tá meio complicado ainda, tô me recuperando aqui. Mas enfim, acho que muita gente tá passando por isso também. Vamos falar sobre o Ceará, sobre essas últimas informações. Vem comigo, menino, cuida! Você que está chegando nesse vídeo agora, deixa o seu like, se inscreva por aqui. Eu sou Klaus Catunda, falo exclusivamente sobre Ceará Sporting Clube no BPR Vozão junto com vocês. Então, primeiramente, peço a vocês humildemente o seu like e também para você se inscrever por aqui, já que a gente está pertinho de bater 60 mil inscritos no BPR Vozão junto com vocês, todos os dias com conteúdos aqui para falar sobre o nosso Ceará, que subiu para a Série A e tem muita informação nessa renovação de elenco, nessa formação de um novo orçamento e saídas, né? Como também foi oficializado aí nesses últimos dias, a saída do Saulo Mineiro, que vai jogar na China, né? O Saulo que tinha um acordo de palavra, de um acordo verbal, né, com o presidente do Ceará, João Paulo, sobre ele ter voltado ao Ceará, reduzindo seu salário drasticamente, se adequou à realidade do Ceará, e agora ele quer voltar ao patamar financeiro que ele tinha antes de vir para o Ceará e vai jogar na China, né? Tudo indica que no Xangai Port. Os detalhes da negociação ainda não foram revelados, mas tudo indica que ele vai jogar no principal time lá da China. Então, todo sucesso ao Pratinho. É um cara muito querido, né? Como pessoa, como jogador, sempre nos atendeu muito bem. E, se Deus quiser, ele vai ter muito sucesso na carreira, na vida, e a gente vai estar torcendo por ele aqui no BPR. Inclusive, quando ele quiser participar aqui de lives direto da China, né? A gente vai estar à disposição dele para a gente bater um papo com o Saulo Mineiro. Sucesso, Saulo. Tudo de bom para você. Obrigado por ter voltado, obrigado por ter nos escutado e por ter conseguido o objetivo de levar o Ceará de volta à Série A. Tamo junto demais, beleza? Claro, para o Ceará fica uma perda técnica, né? Não resta dúvida que o Saulo era um jogador muito interessante para uma Série A. Força física, dinâmica, intensidade, uma característica muito boa para uma Série A, né? A altura, a presença física do Saulo era muito forte ali pelo lado direito do Ceará, e era um jogador que já tinha sido experimentado na Série A. Não era, vou testar o Saulo na Série A. Não, o Saulo era um jogador que já tinha sido testado na Série A, então, ao meu ver, uma perda técnica significativa do Ceará, que precisa ser reposta. Será esse que anunciou, ou vai anunciar nos próximos dias, tudo indica que Pedro Henrique, né, vindo do Corinthians, bom jogador, dentro das possibilidades de mercado do Ceará, acho que foi uma boa busca do Ceará, claro, adequada à realidade do Ceará, voltando para a Série A, voltando a buscar, né, agora nessa fase final de formação do elenco, os jogadores de primeira prateleira. Eu acho que a gente começa a entender um pouco mais como foi a movimentação do Ceará nessa formação de elenco, que assustou no início, né? A gente olhava para o elenco e dizia, vai trazer o Éder, que estava no América, vai trazer o Bruno Tubarão, como é isso? Que elenco é esse que o Ceará está formando? Mas, na verdade, o Ceará estava repondo saídas do grupo de elenco dos jogadores, muitas das vezes jogadores que não tinham tanta importância no elenco de 2023, 2024, mas que para o ano que vem precisam ter qualidade, né? Então, são jogadores que vão competir, mesmo esses que venham para G3, G2, né, que são os reservas, e os reservas dos reservas precisam ter qualidade. Eu acho que nesse aspecto o Ceará incorporou seu elenco. Nessa reta final agora de contratações do Ceará, pelo menos nessa primeira fase, vão se buscar jogadores mais caros, né? Jogadores mais com experiência de Série A, de serem mais tituláveis, não que eles vão ser titulares, né? Porque a gente bota e projeta um elenco e imagina assim, tem esses jogadores aqui que certamente vão ser titulares. Não necessariamente serão titulares de fato, porque futebol é a performance que manda, né? Então, o Ceará nesse momento está buscando esses jogadores, pontas, centroavante, meia, volante, já trouxe um zagueiro titular de Série A, né, que foi o Marlon, está trazendo um ponta titular, ao meu ver, que é o Pedro Henrique, e deve buscar mais jogadores nesse perfil a partir de agora. Então, acho que a gente começou a entender agora a formação do elenco do Ceará. Incorporou, num primeiro momento, os jogadores que eram oportunidade da Série B, destaques da Série B, alguns outros operacionais de Série B, alguns outros operacionais de Série A, aqueles jogadores que são
que têm uma rodagem alta, mas que não necessariamente são brilhantes, né? Mas que entregam ali, correspondem aos serviços prestados, digamos assim. Então o Ceará incorporou seu elenco e agora vai buscar refinar tecnicamente com alguns jogadores de Série A, gastando um pouco mais, apostando mais alto aí no investimento dessas peças que vão qualificar o elenco para a temporada 2025. Isso não necessariamente significa que o elenco vai estar fechado para a Série A. Certamente vai ter outra janela e o Ceará vai buscar aí pelo menos mais 2 ou 3 jogadores, creio eu, caso seja necessário, que possam aumentar ainda mais o nível técnico do elenco para a gente conseguir o objetivo de permanência na Série A inicialmente e, quem sabe, uma competição internacional em 2026. Mas tudo isso é um planejamento. E dentro desse planejamento, é bom a gente lembrar o seguinte, né? Saiu agora há pouco, nesses últimos dias, na sexta-feira, o orçamento do Ceará, eu acho que a gente chamar de orçamento é um engano, né? Porque ele passa a sensação de que vai ser isso, mas não é. O orçamento que o Ceará aprovou foi uma previsão orçamentária. A previsão orçamentária do Ceará para 2025 ela foi aprovada. Significa que essa vai ser, de fato, o orçamento do Ceará? Não. Isso é uma previsão. E dentro dessa previsão tem resultados esportivos, venda de jogadores, tem uma expectativa do número de sócios. Então, assim, eu imagino que o Ceará vai vender 25 milhões em ativos, que são jogadores, na temporada 2025. Se isso não atende, se o Ceará não consegue atender essa expectativa, o orçamento já cai, já não vai ser 230, né? Se o Ceará trabalha com um orçamento, dentro do orçamento de 50 mil sócios torcedores, e ele não alcança esse número, então já cai a expectativa do número de sócios torcedores, já cai o orçamento do clube, né? Se o Ceará não alcança os resultados esportivos esperados, medidos, né? E aí o orçamento do Ceará cai também. Então se trabalham com previsões orçamentárias baseado em números que se buscam na temporada 2025, tá? É só para vocês entenderem isso. Não é que vá ser necessariamente isso. Mas é interessante, o Mauro Bastos, ele trouxe aqui no Twitter um dado interessante. O Ceará vai ter o maior orçamento da sua história. Isso necessariamente significa que o Ceará tem que buscar o Gabigol, o Dudu do Palmeiras, o Zé Rafael, jogadores dessa prateleira? Não. Com esse orçamento, que é o maior da história do Ceará, com essa previsão orçamentária, que é a maior da história do Ceará, o Ceará basicamente é o terceiro time de orçamento da Série A. O terceiro menor orçamento da Série A. Só para vocês terem uma ideia de como está a realidade do clube nesse momento, tá? Só ganha do Juventude e do Mirassol. Ou seja, a gente vai ter que atrelar muita competência, muito profissionalismo, muito planejamento, muita evolução estrutural. O clube precisa se tornar atrativo para jogadores, o clube precisa se tornar atrativo para profissionais, ou a gente não vai conseguir evoluir, tá? É basicamente isso. O profissionalismo precisa se sobressair nessa temporada 2025. Profissionalismo dentro e fora de campo. Todo mundo vai ter que evoluir, todo mundo vai ter que melhorar. Tem que ser uma engrenagem que trabalhe em uma sincronia única, o clube inteiro. Então tem muito trabalho do Ceará para que a gente se mantenha na Série A. Formar um elenco é parte desse processo, mas ele não é o processo todo. Então, que tenha muito trabalho, que se evolua, que cresça, que cada um que está dentro do clube tenha a ambição de crescer, de melhorar como profissional na sua área, porque se mesmo que sua área não empurre a bola para dentro, não é porque você não está fazendo gol que você não está contribuindo para que a bola entre no gol adversário. Lá na bola do adversário, no gol do adversário. Então, assim, você que é do marketing, você que é do comercial, você que é do contábil, você que é do fiscal, todas essas áreas são áreas satélites para o principal objetivo do clube, que é o futebol, seja na base como no profissional. Todas essas áreas precisam estar em sincronia total com os objetivos do clube. Claro, eu sei que já estão. Claro, eu sei que já fazem. Precisam fazer mais. Precisam ir além. Parece clichê falar isso, mas é olhar para esses números orçamentários aqui e se assustar. Para mim é um espanto, né? A gente está olhando para uma projeção orçamentária de 230 milhões, a maior da história do clube, e não passa de ser a terceira menor da Série A.
Então, ou a gente evolui como uma instituição, ou a gente vai ficar para trás. Tá muito latente na nossa cara esses números, essa contundência dos fatos, né? Então, o clube precisa evoluir para que isso não nos deixe para trás ainda mais, né? Tá cada vez mais difícil se manter na Série A. Tá cada vez mais complexo ser um clube que se tenha uma previsão de não cair no próximo ano. Então, o Ceará precisa evoluir bastante. Não está só dentro de campo a necessidade de evolução. Eu vejo, obviamente, o desespero da torcida quando diz, pô, tá trazendo aquele jogador, tá trazendo aquele outro, é esquema com o empresário. Cara, essa época passou. Não tem nem espaço para isso. O futebol não deixa que isso aconteça. Porque se a gente for por esse aspecto de é esquema com o empresário e tal, sabe o que é engraçado? É o único time que eu vejo ainda, nesses dias atuais, parte da torcida falar em esquema com o empresário é a torcida do Ceará. Eu assisto o programa do Sport, do Vitória, do Fortaleza, de várias outras equipes, Santos, Fluminense, única que ainda está em um modo arcaico de visão de futebol é a torcida do Ceará em alguns aspectos. Então, assim, vamos evoluir também. Não dá. O Ceará não tem margem hoje para trabalhar com esquema de empresário. Não dá, cara. Simplesmente não dá. Entendeu? Então, é surreal que a gente ainda tenha que falar sobre essas coisas, sobre esses detalhes com o torcedor, né? Porque eu sei que tem uma nuvem também de muita acusação que muitas das vezes nem é verdade, né? Muitas das vezes pode até ter uma lógica, mas algumas outras não fazem tanto sentido e a gente tem que explicar para o torcedor aqui algumas coisas que são óbvias, né? Então, o Ceará está formando um elenco competitivo, busca formar um elenco competitivo, a gente acredita no trabalho que está sendo desenvolvido hoje no clube dentro do departamento de futebol e que isso se espalhe não só para o futebol, mas para as outras áreas, porque vai ser importante. A área de desenvolvimento estrutural do clube precisa evoluir, precisa crescer. Eu acho que é uma das áreas mais estratégicas do clube hoje. É a parte estrutural do clube. Isso precisa estar latente no João Paulo, no Haroldo, no pessoal do patrimônio, que é o Afonso. Cara, isso tem que ser um incômodo sistemático do clube, a evolução estrutural. Não pode deixar isso de lado. João Paulo não pode deixar isso de lado, ninguém do clube pode deixar isso de lado. O Ceará precisa ter uma evolução estrutural muito grande se quiser se tornar um clube atrativo para os próximos anos. A gente tem que planejar o Ceará para os próximos 10, 15 anos. E isso passa por uma visão mercadológica do que vai ser o futebol e do que a gente pretende como torcedores e pessoas que estão aqui no entorno do Ceará para o futuro do nosso clube. O Ceará precisa sair do passado, na visão mercadológica, na visão de alguns torcedores e olhando para o futuro, para uma evolução real do que o Ceará precisa fazer para se manter na Série A pelos próximos anos. Não vai ser fácil, ninguém está dizendo que vai ser fácil, mas acho que a gente, em alguns aspectos, já está no caminho certo. Falta evoluir em outros, falta a gente sentir que o clube, em outras áreas, também está evoluindo nesse ritmo, para que a gente possa acreditar ainda mais, para que aumentem o número de sócios, para que a gente sinta que o Ceará está mudando de patamar para ter uma temporada muito competitiva, para a gente jogar junto ainda mais em 2025 do que já jogamos em 2024. Vamos juntos, acreditando nessa evolução, acreditando que o Ceará vai conseguir seus objetivos em 2025 e estaremos lá para apoiar em todos os jogos da temporada 2025 juntos com o Ceará, beleza? É isso. Qualquer nova informação, se eu estiver bem aqui de saúde, melhor um pouco, a gente volta para falar com vocês. Tamo junto. Ainda vai ter live esse ano, tá? Ainda vai ter conteúdo no BPR em 2024, junto com vocês por aqui. Tamo junto. Bora, Vozão! Ótimo domingo a todos e bora pro racha.